Pela vida do pastor Samuel, ele que vai nos trazer a palavra do Senhor. São 8h23, né? 9h23, 8h23. Ele vai ter aí alguns minutos. Até 9, né? Tá bom. Deixa eu só colocar aqui, ó. Se você não tiver, apertou aqui, vai. Graça e paz ao povo de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu amigo de longas datas, pastor Paulo César. Conforme ele tem falado, nos conhecemos na nossa juventude. Estávamos saindo da adolescência, 13 anos, e com todo respeito à pastora Yara, que também eu conheço há muitos e muitos anos, posso dizer que casal perfeito. Frequentei a casa da pastora Yara, meu grande amigo, irmão, saudoso Fernando, amigo igual esse, não encontrei mais. Eu costumo dizer que um amigo, que um irmão nem sempre é um amigo, mas um amigo é sempre irmão. E pastor Paulo César tem sido um canal de bênção na minha vida. Trocamos ideias concernente à palavra de Deus, e eu tenho aprendido muito com esse homem. Parabenizo vocês pelo pastor que vocês têm. Amém? Pela pastora, pelo pastor, que tem se preocupado muito com a vida de vocês. Enquanto vocês estão dormindo, roncando, bem à vontade, eu tenho certeza que pelas madrugadas eles têm orado, intercedido pela vida de vocês. Amém? E eu agradeço por mais uma vez me confiar e ressaltar, a fim de que eu venha trazer a palavra de Deus. Queridos, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em uma das passagens mais conhecida, mais falada, na Epístola aos Hebreus. Não sei se foi Paulo, não sei se foi Timóteo, Tiago, cada um tem o seu entendimento de quem escreveu essa epístola, mas eu posso dizer que foi inspirada por Deus. Capítulo 11, a partir do versículo, ou verso 1, 2 e o 3. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Vamos falar aquilo que já está sendo falado desde o começo do culto, que é sobre fé. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E por fim, 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando falamos, aqui o escritor diz que pela fé acredita que os mundos foram criados por Deus, né? Alguns teólogos afirmam que fala dos mundos, dos planetas. Eu acredito que está falando do mundo físico, material, e o mundo espiritual. Tá? Eu entendo dessa forma, cada um tem a sua forma. Mas, queridos, o que é fé? Se eu perguntar a vocês o que é fé, vocês vão citar para mim esse versículo, né? Isso de uma maneira tão fácil. Mas eu quero, de uma forma, em poucas palavras, trazer a cada um de vocês o entendimento daquilo que nós precisamos para que venhamos alcançar as bênçãos de Deus.
Eu tenho sido procurado, muitos irmãos me procuram e eles me pedem oração. Pastor, você vai ao monte? Pastor, você ora pela madrugada? Pastor, quando você orar, coloca meu nome nas suas orações. Eu pergunto, para quê? Para que você quer que eu ore por você? O irmão, pastor, ele trouxe aqui uma palavra muito sensata. Orando pelo seu financeiro, pela sua vida financeira, para que Deus venha abrir as portas, não é isso? Para que Deus venha derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Então, quando alguém me procura pedindo oração, eu pergunto, para que você quer? Para que você quer que eu ore? O porquê? Porque, irmãos, alguém já me procurou para que eu ajudasse ele em oração, e eu descobri que eu estava, Senhor, atende a oração daquele homem, eu orando, e eu descobri que ele estava querendo matar a esposa, orando para que a esposa dele fosse morta, porque ele já estava interessado em outra. Então, quando eu sou procurado, as pessoas me pedem oração, eu falo, tudo bem, qual é o motivo da sua oração? Por que você quer oração? E a maioria, eles me procuram e falam, pastor, que Deus venha aumentar a minha fé. A minha fé. Quando falamos de fé, irmãos, é uma das coisas tão boa, tão gostosa de se falar. E na verdade, quando nós abrimos mãos daquilo que nós entendemos e começamos a entrar dentro da vontade de Deus, que muitas vezes foge do nosso entendimento, nós alcançamos muito mais as bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque quando nós falamos de fé, nós estamos trazendo ao entendimento aquilo que agrada a Deus. Irmão, ficou bravo aqui. Agrada a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Quando falamos em fé, podemos falar de 3 tipos de fé de uma forma tão natural. Uma delas, quando falamos de fé, estamos falando da fé natural. O que é fé natural? A fé natural é aquela que todos nós temos. Quando saímos de casa, seja para onde for, para um trabalho, nós temos a certeza que iremos voltar. É uma fé natural. A fé natural é aquela fé que quando você vai atravessar um sinal, quando ele está no vermelho, você tem a convicção, a certeza que você pode atravessar, que nenhum carro vai avançar. De vez em quando isso falha, mas é fé natural. Se eu não tivesse esta fé, o sinal poderia ficar vermelho, amarelo, azul, a cor que for, eu não atravessaria. A fé natural é aquela fé que nós temos no homem, que vamos trabalhar para o seu Manuel da padaria, para o seu Joaquim da farmácia, trabalhar um mês, e no final dos 30 dias nós vamos receber o nosso pagamento. Essa é fé natural, porque se eu não tivesse esta fé, que no final dos 30 dias ele vai me pagar, eu não ia trabalhar para ele. Mas como eu tenho essa fé, então, irmãos, isto é fé natural, que todos nós temos. De vez em quando ela falha, mas nós temos. O que eu quero dizer com isso? Que esta é a fé que todo ser humano tem. Agora, existe a fé salvadora. É aquela fé que muitos, conhecemos pessoas que acreditam que são salvos. Senhor, eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho a convicção, se Jesus voltar hoje, eu irei subir. Se eu morrer hoje, eu estarei com o Mestre. É a fé salvadora, que muitos têm. Já outros dentro da igreja não têm essa fé. Há pouco tempo eu pregava numa igreja e eu perguntei quem tinha dúvida da sua salvação, quem não tinha a fé salvadora. Mais de 70%, estou falando isso, a igreja estava cheia, vieram à frente, dobraram os joelhos, na maioria jovens, de joelhos, chorando, porque não acreditavam que tinham a fé salvadora, porque não tinham a fé salvadora, não acreditavam que iam para o céu. Isso é muito triste falar isso. E eu olhei para o casal de pastores e eu perguntei, o que vocês têm ensinado às suas ovelhas? Então, irmãos, tem muita gente na igreja que tem a fé salvadora e outros não têm. Agora, uma outra fé que nós conhecemos é a fé curadora.
É aquela fé que quando fazemos campanha de oração, que quando fazemos campanhas e convidamos as pessoas, a igreja enche, todos buscando bênção, todos buscando vitória, buscando cura, e acontece, porque eles acreditam, eles têm essa fé curadora. Mas quando você fala que quer aceitar o plano de Deus, por intermédio de Cristo Jesus na sua vida, não, eu não tenho fé para isso, não tenho a fé salvadora. Então, irmãos, são exatamente a fé que nós conhecemos. E quando nós falamos de fé, e quando eu sou procurado por pessoas, por irmãos da igreja que falam, me ajuda em oração, porque eu preciso que a minha fé aumente, eu preciso ter o crescimento da minha fé, eu quero ter uma fé muito grande. E a pergunta que eu faço é: quem disse que você, para receber as bênçãos de Deus, porque a maioria que nos procura eu quero que a minha fé seja acrescentada, eu quero ter uma fé maior para que eu possa alcançar as bênçãos, as promessas de Deus na minha vida. E eu faço uma outra pergunta dizendo: quem disse que você precisa ter uma fé crescida, ter uma fé maior para alcançar as bênçãos de Deus na sua vida? Quem te ensinou isso? Uma que a fé, irmãos, não se adquire por meio da oração, tá? Tem gente que ora, que está orando 20, 30 anos, Senhor, aumenta a minha fé. Irmãos, a fé não vem pela oração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu aconselho ler a Bíblia, eu aconselho ler a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina. Quando nós começamos a ler, nós estamos nos alimentando e aumentando a nossa fé. Mas sempre tem alguém que diz: eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo. Então pelo menos escuta. Se você não consegue ler, para ouvir. É que o pastor Paulo César estava falando aqui no podcast. Para ouvir a palavra de Deus. E você ouvindo, você alcança a fé que você precisa para ser abençoado. Agora voltando, ninguém aqui, irmãos, precisa de uma fé sobrenatural, de uma imensa fé para alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, porque Deus não precisa disso. A verdade é que eu pergunto a essa gente: para que você quer uma fé maior se você não usa nem a pequena fé que você tem? Essa é a verdade. Se eu não uso a pequena fé porque eu quero ter uma fé maior, e isso não funciona desse jeito, porque a fé, tá, é como a semente de uma árvore, e nós vamos chegar lá. Então, quando vocês estão buscando bênção de Deus, estão pedindo a Deus determinada coisa, e você diz: eu não tenho fé para isso, eu não consigo alcançar porque eu não tenho fé, porque a minha fé é pequena demais. Isso é porque você não está usando esta pequena fé, você tem dúvida. Jesus sempre ensinou isso. E quando falamos em fé, a Bíblia só relata 2 casos que eu me lembro. Se tiver alguém que lembra mais algum, mas eu conheço 2 casos onde Jesus fala de grande fé. Uma é da mulher cananeia, cirofenícia de nação, aonde Jesus vira para ela e disse: ó mulher, grande é a sua fé. E outro caso foi do centurião, que intercedeu pelo servo, onde Jesus admirou o tamanho da fé daquele homem. E nenhuma outra passagem fala de fé. Ah, mas Abraão não fala que teve uma grande fé, ele se tornou nosso pai na fé, mas não fala de grande fé. Mas para esses 2, Jesus fala para a mulher cananeia: grande é a sua fé. E ele admira a fé do centurião, que foi realmente uma grande fé. Agora, para as outras coisas, você não precisa ter uma imensa fé, uma fé crescida, para que você possa alcançar as bênçãos de Deus. Porque quando Deus promete, irmãos, é diferente de nós. Eu sempre falo isso. Às vezes eu chego para o meu neto e eu falo para ele: olha, eu vou te dar um determinado brinquedo que ele pede. Ele fica na expectativa. Eu prometo a ele, eu falo: eu vou dar. Mas pode ser que eu dê ou não, porque ainda nem sempre eu comprei aquele presente para ele. Então no meio do caminho pode acontecer que eu venha falhar com ele.
Mas com Deus é diferente. Quando Deus promete na sua vida as bênçãos, não é porque Ele vai providenciar, não. É porque as bênçãos de Deus já estão indo direcionar a sua vida. Quando Deus fala que vai te dar, é porque ela já está chegando na sua vida. É isso que nós temos que entender. Mas para isso você precisa ter fé. Eu falei isso ontem a respeito de fé. Quando nós temos um filho, e o filho de vocês espera receber algo da parte de vocês quando ele pede, ou quando você promete. Há uma coisa interessante nisso que nós aprendemos. É quando um pai chega para um filho e diz assim: eu vou comprar para você uma determinada coisa, um objeto, um brinquedo, algo, uma roupa. E a coisa mais dura para um pai é quando aquele filho olha para ele e diz assim: eu não acredito que você vai me dar. Mesmo o filho sabendo que o pai pode, quer, tem condições, e o filho vira para o pai e diz: eu não acredito que você vai me dar. É o mesmo que falar: não acredito em você. E como fazemos isso com Deus? É quando Deus nos promete pela sua palavra as bênçãos, e nós falamos: eu não tenho fé que Deus vai me dar. Eu não tenho fé para isso. É o mesmo que falar: eu não acredito que Deus vai me dar. É o mesmo que falar: não acredito em você. Então, irmãos, quando falamos de fé, você não precisa ter uma grande fé para mover as mãos de Deus em sua direção. Nós temos passagem bíblica que fala sobre isso. Nós temos o caso mesmo de Pedro, não é isso? Vocês conhecem bem a história. Estavam no barco, Jesus se aproximava, é um fantasma, e de repente Jesus, ele respondeu: não sou eu, sou o mestre. Então, Senhor, se é o mestre, as palavras de Pedro, se é o mestre, faça-me ter contigo por cima das águas. Qual foi a resposta do mestre? Venha. Autorizou, e ele foi, ele começou a andar sobre as águas. Só que ele percebeu que as ondas estavam um pouco altas, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Quando ele percebeu que ia se afogar, ele gritou: mestre, socorre-me! Jesus estendeu a mão, segurou as mãos dele e lançou uma palavra a ele dizendo: homem de grande fé. Não foi isso? Homem de pequena fé, por que duvidaste? A única coisa que Jesus estava dizendo, não estava questionando a pequena fé. Jesus sabia que Pedro tinha uma pequena fé, Pedro sabia disso, mas a única coisa que Jesus foi: por que duvidaste? Por causa da sua pequena fé. Por que duvidaste? Irmãos, conforme eu disse, Pedro sabia que a sua fé era pequena, Jesus sabia disso, mas Pedro, com a sua pequena fé, ele conseguiu andar sobre as águas durante algum tempo. Pedro, com a sua pequena fé, diz a palavra de Deus que ele passava a sombra, curava e expulsava demônios. Pedro, com a sua pequena fé, sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor por intermédio das palavras que saíam de sua boca. Pedro, na sua segunda pregação, com a sua pequena fé, quase 5.000 almas já eram o número daqueles que seguiam ao mestre. Homem de pequena fé, homens que entraram para a história, não porque tinham uma grande fé, mas porque eles colocaram em prática a pequena fé que eles tinham. A sua fé é como a semente de uma árvore. Deus não precisa, eu volto a dizer, que você tenha uma grande fé para fazer sinais e prodígios, coisas acontecerem na sua vida. Basta você usar a sua pequena fé. Eu ouvi isso, achei interessante. Nós temos o caso que tudo que é grande costuma cair cedo. Tudo que é grande, irmãos, não dura muito. Nós temos o caso, até eu li isso, achei interessante, o caso do primeiro Adão. Primeiro Adão, quando ele foi feito, ele já foi feito um homem grande, não é isso? E na primeira prova, primeira provação, ele não resistiu. O segundo Adão, que é Jesus, ele nasceu pequeno,
foi crescendo. A Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia diante dos homens e de Deus. Que o menino foi crescendo e se fortalecendo diante dos homens e de Deus. E ele foi crescendo. Nas suas provações ele resistiu todas, superou todas, porque ele começou pequeno. A sua fé é uma semente que quando você lança na terra, você vai colher, porque aquela semente vai morrer, vai germinar, vai brotar, vai nascer uma árvore, e esta árvore vai te dar frutos. Não precisa de uma grande fé, basta você ter uma pequena semente nas suas mãos para fazer uma árvore crescer. Quando você quer exatamente colher frutos, se você falar, eu quero na minha casa um pé de jaca, uma jaqueira ou uma mangueira, você não vai chegar em um certo terreno, arrancar uma árvore e plantar no seu terreno, porque não vai dar certo. Se você quer uma árvore frutífera no seu terreno, você vai ter que jogar uma semente, e isso é a tua fé, uma semente. Tá? E quando você planta essa semente, quando você colhe, exemplo, se você plantar uma semente de abacate, você vai colher o quê? Se você plantar uma semente de laranja, você vai colher o quê? Uma laranja, não é isso? Não. Você vai colher um laranjal, um abacateiro, com uma semente. É isso que Deus ensina a cada um de nós, a lei da semeadura. Basta uma pequena semente para que eu venha colher muitos frutos. Muitos frutos. Agora, irmãos, trazendo aqui em memória uma coisa que foi falada aqui desde o começo, tanto pelo pastor Paulo quanto pelo nosso pastor, a respeito de dízimos e ofertas, que também é um ato de fé. Quando você colhe, você planta uma semente de laranja e nasce uma árvore, um laranjal, é isso mesmo? E pega uma laranja, e tem gente, pastor Paulo, que devora aquela laranja toda, e esquece que ali tem semente, e não planta a semente de novo. A semente, irmão, não é para ser comido. Se você colher um abacate, a semente você não pode comer. A semente é para você plantar de novo, para que você venha colher mais. Então isso é a lei da semeadura. É para você plantar e colher. A semente você não pode consumir, e sim plantar para que você possa colher muito mais. Então eu quero dizer para vocês, não precisa de grande fé para ver Deus operar maravilha na sua vida. Você não precisa ter uma grande fé. Usa a pequena fé que você tem e você verá o quanto Deus é na sua vida ou será na sua vida. Quando eu digo é, porque Ele é já. Eu não estou falando coisa do futuro. Eu vou sair daqui hoje no entendimento e vou começar a plantar na minha vida, com uma nova visão, com um novo projeto, com uma nova meta. Estarei buscando sobre a minha vida, e você verá que as portas para você irão se abrir. Eu vi um testemunho a respeito de fé e que me deixou meio que surpreso. Eu estive um período de tempo em São Paulo, e a primeira vez que eu fui, tinha um rapaz, um garoto, menino. O sonho dele era ser empreendedor. Pastor Paulo, o desejo dele, eu quero ser empreendedor. Mas não tinha condições. Morava na casa da avó, passava necessidade. Mas ele corria atrás, ele buscava a Deus, ele orava: Senhor, eu preciso que tu abra as portas para mim, me dê condições, preciso ser um empreendedor. Até o dia que ele estava em um trabalho feito como esse, onde alguém estava orando: quem deseja ser um empreendedor? Eu passei por isso. Pastor Paulo César lembra? Ele orou por mim. Hoje eu tenho uma loja, graças a Deus, e vai crescer muito em nome de Jesus. Tenho fé, estou buscando, acredito que Deus no seu tempo exato, na hora certa, irá derramar suas bênçãos sobre a minha vida. Eu não desisto disso. E ele estava no culto quando alguém falou assim: quem deseja ser um empreendedor? Deus está me revelando que aqui no meio tem. E de repente aquele garoto foi à frente, e o pastor começou a orar. As pessoas, quando botou a mão sobre ele, e disse assim: eu vejo na sua vida as portas se abrindo e você vai ser um grande empresário. Teve alguém que riu dele: como ser empresário daquele jeito? E ele foi para casa, feliz da vida.
Foi passando os dias, ele pensando naquilo, ele não desistiu, colocou no seu coração. Quando a Bíblia fala do coração do homem, não fala desta válvula que bombeia o sangue, mas daqui. E ele não esqueceu daquela promessa. Um certo dia ele estava, a casa dele era um terreno grande, ele não mora mais lá. A casinha nos fundos da sua avó. E ele estava no portão pensando: Senhor, quando que vai cumprir essa promessa na minha vida? Próximo da casa dele, onde ele morava, tinha 2 lagos imensos, grandes lagos, onde as pessoas passavam ali para pescar. E era o famoso pesque e pague. E ele ficava pensando: como você é um empreendedor? Aqui passa gente de carrão para lá, carrão para cá, só carrão, e eu aqui esperando as suas promessas. Quando a sua avó, ele conta que a sua avó chamou para que ele entrasse para ele almoçar. E ele levantou o tênis dele, o único tênis que ele tinha, ele tropeçou numa pedra, rasgou o tênis, ficou praticamente descalço, e ele ficou invocado. Falou: Deus, eu te pedindo ajuda para abrir uma empresa com coração de empreendedor, e agora o único tênis que me leva para a escola está rasgado. Acabou, agora eu vou ter que ir de chinelo de dedo. E ele entrou pensando nisso. Enquanto ele almoçava, ele estava pensando, questionando. Aí ele lembrou de uma coisa que ele viu quando isso aconteceu. Ele voltou aonde ele deu a topada, a pedra estava removida, e por incrível que pareça, irmãos, tinha uma minhoquinha insignificante. E ele olhou, e os carros passando, o pessoal com vara de pesca, e ele olhou e disse: já sei, vou vender minhoca para essa gente. E ele começou a pegar potinho de margarina e começou a bater nos vizinhos pedindo nas casas. E ele começou com a enxada, acabou o terreno da avó toda, ela assustada. Ele começou a colocar minhoca ali dentro, tampando, começou a oferecer, e as pessoas começaram a comprar. E ele já começou a buscar pote, comprar pote, colocou o nome dele, começou a vender. As pessoas foram comprando, até o dia que ele conseguiu, ele passou a ser um fornecedor. Algumas lojas estavam pedindo a ele, ele entrou nesse ramo de criação, exatamente de um bicho que nós achamos que é insignificante, que são minhocas. Ele começou a entrar nesse ramo. Pouco tempo depois, derrubou a casa da avó, já tinha comprado uma casa nova para ela, pegou o terreno, trabalhou o terreno todo, começou nessa criação, comprou o primeiro lago, comprou o segundo lago. Hoje ele é dono de lojas, distribuidora de pesca, tem loja de pesca, lagos, e se tornou um grande empresário em São Paulo. Eu conversando com ele, Pastor Samuel, em tão pouco tempo, Deus, quando promete, Ele faz cumprir. Isso, irmãos, é apenas você usar a pequena fé que você tem, colocar em prática a pequena fé. Eu tenho um desejo de fazer isso. Há poucos dias eu estava lendo a respeito de uma moça que vende sacolé em São Paulo. Essa mulher tem um faturamento de R$1 milhão por ano. Sabe o que é R$1 milhão vendendo um sacolé na rua? Hoje ela mudou toda a história da vida dela. Eu li a respeito de outro que estava no trânsito reclamando, desempregado, lá no trânsito de São Paulo, reclamando. Ele olhou assim, embaixo assim de um viaduto, e ele falou assim: meu Deus, aqui nesse engarrafamento infernal, mas Deus transforma maldições em bênção. E ele começou a olhar, e ele teve uma ideia. Correu na prefeitura, conversou, pegou aquele espaço do viaduto, pintou ele todo, arrumou. Hoje é uma churrascaria. E as pessoas têm parada obrigatória do viaduto, porque são obrigados mesmo a parar por causa do engarrafamento. Outros estacionam o carro, vai lá, enquanto está no rush, aquele desespero todo, tem pessoas ali, ele vendendo churrasquinho e ganhando muito dinheiro. Isso é quando você coloca a pequena fé que você tem em prática. Porque quando você coloca em prática, você pode ter certeza que você move as mãos de Deus em seu favor. Eu já iria encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes estamos sentados, pastor, acomodado, esperando a ação de Deus em nossas vidas. Não exercemos a fé que nós temos, porque nós estamos esperando
o mover de Deus, a ação de Deus. Mas eu lamento dizer nesta noite que nem sempre Deus age na sua vida. Na verdade, Deus reage mais do que age. Quem tem que agir é você. Quem tem que movimentar a sua fé é você. Porque as suas ações provocam a reação de Deus. É isso que você precisa entender. Pedir, quem é que pede? Você. E dar-se-vos-á, quem é que dá? É Deus. Buscar, e quem é que busca? É você. Então quando você pede, você é respondido por Deus. São as suas ações. Porque aquele que bate, quem é que bate? São vocês. E se abre, quem é que abre? É Deus. Em Apocalipse, ele traz uma das palavras mais tremendas para a nossa vida, quando Deus, o próprio Jesus fala assim: eis que eu pus uma porta aberta diante de vós. Não está dizendo que está fechada, a porta está aberta, mas só passa quem quer. Nós pregamos tanto a respeito de um Deus que cuida de nós. Nós falamos tanto a respeito de um Deus que está com as mãos cheias para derramar bênçãos sobre nossas vidas. Falamos tanto sobre isso, mas não estamos vivendo. Nós precisamos crer, acreditar que aquele que prometeu é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Irmãos, quando eu oro, eu falo, eu não me preocupo como Deus vai fazer, a forma que Ele vai fazer, o jeito que Ele vai fazer. Eu não me preocupo com isso. Eu só sei que Ele vai fazer, porque Ele prometeu as promessas em minha vida. É isso, eu não estou preocupado. Como Deus vai fazer, eu não sei. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Eu não estou preocupado se tem uma pequena nuvem do tamanho da mão ou da forma da mão de um homem. Não estou preocupado. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que a minha bênção está chegando, está vindo em minha direção. Não precisamos ver, irmãos. Precisamos é ter a certeza. E essa certeza vem por intermédio da nossa fé. A certeza que nós temos. Finalizando, foi quando Jairo olhou para Jesus e alguém disse: a sua filha está morta. Não incomoda mais o mestre. Quando você fala para alguém que você está com um projeto, que você está buscando a Deus determinada bênção, a maioria das pessoas irão dizer para você: desista, isso não é para você, você não tem que buscar. Não incomode mais o mestre. Mas o mestre do outro lado, ele faz assim como ele falou para Jairo, ele fala para você: não temas, crê somente, apenas acredita, apenas tenha fé, apenas toma posse das promessas, porque as promessas de Deus não erram de endereço, vai direto na sua vida. Então que nesta noite nós venhamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas com a convicção de que eu não preciso ter uma grande fé, apenas a minha pequena fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas eu venha usá-la para o reino, porque Deus não precisa que você tenha uma grande fé para que a sua vida seja abençoada. Deus não precisa disso. Deus só quer que você use a sua pequena fé. É isso que a palavra de Deus ensina. A história fala sobre isso. Deus não precisou de um gigante para vencer um gigante, bastou um menino vencer o gigante. Deus não precisa dessas coisas, irmãos. E assim é com você. No momento que você acreditar que a sua pequena fé é capaz de mudar a história da sua vida, como mudou a minha vida, como eu tenho alcançado as bênçãos de Deus, não porque eu tenho uma grande fé, mas a minha pequena fé, em exercício, eu exercitando a minha fé, as coisas mudam. Paulo sabe onde eu moro, pastor Yara sabe, eu morava no pior lugar do bairro da Grama. Hoje é considerado o melhor lugar. Eu até falo que é a zona sul da Grama, porque lá tinha morte, era briga, era pelejas, era prostituições, era assaltos, era terrível a rua que eu morava. E um dia eu exercitei a minha fé e disse: Senhor, eu não quero isso para mim, porque eu acredito que Deus muda pessoas e pessoas mudam ambiente.
E por meio da oração, exercitando, colocando em prática a minha pequena fé, eu posso dizer uma coisa: eu moro na melhor rua do meu bairro. As pessoas passam e falam: que rua tranquila, é abençoada. 80% dos meus vizinhos são evangélicos. Quando eu entrei não tinha um crente, são evangélicos. A nossa rua é festa. Eu saí de casa agora, eles tentando me segurar para a gente falar sobre a palavra de Deus. Eu falei: não, eu tenho compromisso. Então, irmãos, é isso. Exerça, põe em prática a tua pequena fé e você terá certeza de que Deus abençoará de forma grandiosa. Amém?